Primeira Reis, capítulo 12. E Roboão foi para Siquém, porque todo Israel havia vindo a Siquém para fazê-lo rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isto, pois estava ainda no Egito, para onde tinha fugido da presença do rei Salomão, onde habitava. E de onde mandaram chamá-lo, veio com toda a congregação de Israel, e falaram a Roboão, dizendo: O teu pai fez o nosso jugo doloroso. Agora, portanto, faz mais leve o serviço doloroso do teu pai, e o seu jugo pesado que ele pôs sobre nós, e te serviremos. E ele lhes disse: Parti por mais 3 dias, depois, retornai a mim. E o povo partiu. E o rei Roboão consultou os homens velhos, que estavam diante de Salomão, o seu pai, enquanto ele ainda vivia, e disse: Como vós me aconselheis para que eu possa responder a estas pessoas? E eles lhe falaram, dizendo: Se fores um servo para este povo neste dia, e servi-los, e respondê-los, e falares boas palavras a eles, então eles serão teus servos para sempre. Ele, porém, abandonou o conselho dos velhos, o qual eles lhe tinham dado, e consultou os moços que haviam crescido com ele, e que estavam de pé diante dele. E disse-lhes: Que conselho vós dais para que nós possamos responder a este povo que falou comigo, dizendo: Alivia o jugo que o teu pai pôs sobre nós? E os moços que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: Assim falarás a estas pessoas que falaram contigo, dizendo: O teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim tu dirás a eles: O meu dedo mínimo será mais grosso do que os lombos do meu pai. E, agora, como meu pai vos carregou com um jugo pesado, eu acrescentarei ao vosso jugo. O meu pai vos tem castigado com chicote, mas eu vos castigarei com escorpiões. Assim, Jeroboão e todo o povo vieram até Roboão no 3º dia, como o rei havia ordenado, dizendo: Retornai a mim no 3º dia. E o rei respondeu ao povo de modo áspero, e abandonou o conselho que os velhos lhe tinham dado. E falou-lhe segundo o conselho dos moços, dizendo: O meu pai fez o vosso jugo pesado, e eu acrescentarei ao vosso jugo. O meu pai também vos castigou com chicotes, mas eu vos castigarei com escorpiões. Porquanto o rei não atentou ao povo, porque a causa era do Senhor, que ele pudesse cumprir o seu dizer, o qual o Senhor falará a Jeroboão, filho de Nebate, por Aías, o Silonita. Assim, quando todo Israel viu que o rei não atentava a eles, o povo respondeu ao rei, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Tampouco temos nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, agora olha para a tua própria casa, Davi. Assim, Israel partiu para as suas tendas. Mas, quanto aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, Roboão reinou sobre eles. O rei Roboão enviou Adorão, que esteve sobre o tributo, e todo Israel o apedrejou com pedras, e ele morreu. Por isso, o rei Roboão apressou-se em subir na sua carruagem, para fugir para Jerusalém. Assim, Israel se rebelou contra a casa de Davi até este dia. E sucedeu, quando todo Israel ouviu que Jeroboão havia retornado, que eles mandaram chamá-lo até a congregação, e o fizeram rei sobre todo Israel. Não houve nenhum que seguisse a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. E quando Roboão tinha vindo a Jerusalém, ele reuniu toda a casa de Judá, com a tribo de Benjamim, 180.000 homens seletos, os quais eram guerreiros, para lutar contra a casa de Israel, para trazer o reino de volta a Roboão, o filho de Salomão. Contudo, a palavra de Deus veio a Semaías, o homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, o filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e Benjamim, e ao remanescente do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem lutareis contra os vossos irmãos, os filhos de Israel. Retornai cada homem à sua casa, porquanto esta coisa é da minha parte. Eles, portanto, atentaram à palavra do Senhor, e retornaram segundo a palavra do Senhor. Então, Jeroboão edificou Siquém no monte Efraim, e nela habitou, e saiu dali, e edificou Penuel. E Jeroboão disse no seu coração: Agora o reino retornará à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, então o coração deste povo retornará ao seu senhor, a saber, a Roboão, rei de Judá, e eles me matarão, e irão novamente a Roboão, rei de Judá. Assim o rei tomou conselho, e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: É demais para vós subirdes a Jerusalém. Eis aqui os teus deuses, ó Israel, os quais te tiraram da terra do Egito. E ele pôs um em Betel, e o outro pôs em Dan. E isso se tornou um pecado,
pois o povo foi adorar diante de a saber, em Dan. E ele fez uma casa dos lugares altos, e fez sacerdotes dos menores dentre o povo, os quais não eram dos filhos de Levi. E Jeroboão ordenou uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês, semelhante à festa que existe em Judá, e ele ofereceu sobre o altar. Assim fez em Betel, sacrificando aos novilhos que ele havia feito, e pôs em Betel os sacerdotes dos lugares altos, os quais ele havia feito. Assim, ele ofereceu sobre o altar que havia feito em Betel no 15º dia do 8º mês, a saber, no mês que ele havia imaginado no seu próprio coração, e ordenou uma festa para os filhos de Israel, e ofereceu sobre o altar, e queimou incenso.